eu não gosto daquela frase que fala assim, ele me ajuda. Não, ele não me ajuda, ele faz o papel dele, assim como eu faço o meu. Quem me ajuda em casa é minha funcionária, né? Minha secretária, ela me ajuda. Mas só pra você ver, a criação, eu só uso esse termo, ele me ajuda. Né? Vamos mudar, Mariana. Eu só uso isso daí, ele me ajuda, ele me ajuda. E eu falo assim que isso foi muito bom pro nosso casamento. A gente vive essa relação de parceria. Se eu tô lavando, ele tá do meu lado, enxaguando, né? Enquanto um tá colocando comida pro filho, o outro tá dando banho, né? A gente vive essa relação de parceria. E é aí que entra o relacionamento saudável que a gente fala, que é um relacionamento de parceria, né? A gente precisa voltar a resgatar esses termos, relacionamentos saudáveis. E a gente tem que ter esse feeling para perceber, né? Quando que o relacionamento tá perdendo essa saúde, né? Em que momento que eu tenho que abandonar o barco? Em que momento que eu tenho que parar de investir nesse relacionamento? Não precisa. Porque se a pessoa fala assim, eu tô tentando mudar, mas o que você tá vendo nessa pessoa que ela mudou até agora? Sim, não precisa deixar o barco afundar para você pular. É assim, todo mundo pela vida, todo mundo por um relacionamento saudável, todo mundo buscando uma sociedade e um futuro. Sim. Se nós não nos engajarmos, e aí valeria a pena a gente dizer também, porque às vezes para a pessoa não entender que isso é uma coisa, uma conversa, né, de mimimi, nós temos que entender o prejuízo econômico que a violência doméstica traz para as empresas. Porque a hora que a gente transformar isso em números para essas empresas, bater no bolso, elas vão entender. Não, mas o prejuízo econômico é assim, ó. Uma mulher, uma CEO, ou uma faxineira, ou uma atendente que está sofrendo violência doméstica. Qual é a produtividade desta pessoa na empresa? 0. Uma mulher que sofre violência, que precisa ser afastada, que vai ficar afastada ou por um auxílio temporário. Às vezes, e agora tem responsabilidade até por auxílios e afastamentos permanentes. Nós estamos chegando numa fase de responsabilização dos agressores por esses sistemas. Mas pensa para a empresa, qual é o prejuízo que essa empresa tem? Um telefone, uma aplicação, um dígito errado, um botão que apertou errado. Qual é o prejuízo? Nós precisamos cuidar da saúde, né, de todos. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Se nós não cuidarmos uns dos outros, nós não temos nenhuma perspectiva de futuro. Nós podemos brecar, né? Parou, porque daqui não vai sobrar nada bom. É que a gente está falando hoje, mas é para colher amanhã também, né, gente? Sim. Projeção, né? Como a gente falou, a gente tá vendo uma onda da galera as mulheres serem muito empoderadas, mas os problemas que a gente encontra dentro dos lares são os mesmos, né? Então, quer dizer, a gente não teve uma evolução nisso. Nada. Mesmo a gente tendo acesso a informações, elas, muitas vezes, trabalhando e não dependendo do parceiro, a violência acaba acontecendo de outras maneiras, né? Então, ela tá enraizada, né? Tem que ser tratada. Sim, e tem que ter uma rede de apoio para isso. E sabe uma coisa impressionante? Se você for para um pronto atendimento, então, falando dos dados e da maquiagem dos dados, né? Sim. Você vai para se você for ver o número de mulheres que sofrem, ele é o dobro, no mínimo, do que está registrado. Porque eu só tenho registro de óbitos pela saúde. Eu não tenho nenhum outro registro. E como será que eu faço isso com a Secretaria da Saúde, usando todos os orçamentos que eu tenho, que a gente sabe que é muita necessidade, que é muita coisa para fazer. Sim. Mas eu posso resolver isso com notificações obrigatórias, com pesquisa, busca dessas pessoas. Entender, será que eu tenho já, às vezes eu não tenho nenhum remédio, né, ali, mas será que eu tenho um apoio psicológico, um apoio psiquiátrico? Porque é disso que as pessoas vão precisar. Nós, daqui para frente, vamos depender muito desses profissionais, porque nós não estamos nos cuidando uns dos outros. E por isso que as igrejas também são nossas parceiras, nós fazemos essa divulgação, nós formamos, esses professores também são nossos parceiros, porque nós trabalhamos numa conversa, como nós estamos aqui. Sim. Eu não sei, mas eu acho que a conversa traz muita informação. Então, sim, se nós abrirmos esses espaços de diálogo e falarmos disso com tranquilidade, com seriedade, sem deboche, né? Porque é real, é dado, tá aí, ninguém quer que isso aconteça, mas isso é real, e nós vamos evoluir. É que eu acho que ninguém imagina que tá tão próximo. A gente foi numa escola e foi uma fala de uma professora lá, não esqueço, ela falou assim, olha, antes eu vinha pra escola, eu só ensinava.
Eu chegava aqui na escola, ensinava e ia para casa. Hoje eu tenho que lidar com o problema do aluno, eu tenho que lidar com o problema da família do aluno, com como ele traz esse problema de casa para dentro da escola, se ele tem condições de aprender ou não, para depois eu conseguir dar aula. Agora também, imagina a cabeça dessa professora quando ela chega em casa, que ela também tem problemas. Sobrecarregada, total. Entendeu? É uma coisa que vai levando a outra, Então, assim, ó. é o que a gente quer deixar assim também, sabe? Que a violência doméstica, a gente sabe que é uma realidade muito distante. Hoje a gente vem contar, por exemplo, falar sobre violência doméstica para casais assim como vocês, né? Que a gente acha que não, né? Tudo Só bem. eu apanho. Eu tô de blusa. Se acontecer alguma coisa, pisca duas vezes, A hora né? que você falou assim, Então, assim, caramba. é difícil a gente falar. É difícil a gente falar de violência doméstica para essa realidade. As pessoas perguntam pra gente: mas acontece mesmo? Acontece, gente, acontece muito. E é muito triste quando você vê mulheres chegando lá assim, sabe? Arrasadas. Mas também a gente tem que falar sobre o sucesso, né, Margarete? Porque a gente tem mulheres que retornam lá na outra semana e assim, até teve uma em questão assim que, nossa, o primeiro dia chegou tremendo, não conseguia falar, chorava e ela tava com aquela roupa toda rasgada e tal, e foi muito triste. Passou uma semana, na próxima quinta-feira ela já chegou lá, era nítido, assim, que ela Outra tinha pessoa, mudado, outra pessoa. Já a gente adiantou as questões, ele tinha rasgado os documentos dela, não conseguia dar entrada no divórcio, ela, né, tinha feito boletim de ocorrência, tinha medida protetiva, e aí na próxima quinta-feira ela já foi toda arrumada, foi maquiada. O impacto que isso teve na autoestima dela no período de uma semana, de estar afastada desse agressor, né, graças à medida protetiva e tudo, e assim, as conversas que a gente teve com ela lá. Graças a ela perceber. Sim, então a gente tem que falar também do sucesso, que nós temos mulheres que saem, nós temos mulheres, né, que empreendem, né, a gente até hoje estava conversando sobre isso, que a mulher chega lá e fala assim, olha, eu vendo lingerie, eu vendo salgado, e a gente, né, às vezes brinca e fala assim, então traz aí, quinta-feira que vem, né, traz aí, nós vamos comprar, traz aqui, a gente divulga pra você, a gente coloca nos nossos grupos. Quando a gente fala de apoio, é apoio mesmo, nós somos apoio para essas mulheres dentro do nosso projeto. E teve um caso muito marcante? Porque assim, você absorve muita coisa e você tem que saber filtrar isso daí também. Mas por mais que você filtre, na hora de deitar, alguma coisa te choca ainda. Acho que provavelmente, como vocês são mulheres, de repente vocês se põem desse lado, né? Então pesado. Eu vou falar que acho que tô mais calejada, assim, tô mais dura, porque trato do tema há 35 anos. Sim. Mas quero dizer que todos os casos são marcantes e as pessoas às vezes falam assim pra mim, não entendo por que você faz isso, com uma crítica. Não entendo porque você ganha alguma coisa, né? Quanto você ganha? Quanto você ganha na UAB? Por que você faz isso? E eu digo sempre para as pessoas que é para que eu consiga dormir. Porque eu acho que tudo tem que marca e registra de uma forma. Se eu dormir, é porque eu fiz aquilo, eu dei o máximo, eu fiz aquilo que eu podia, às vezes além do que eu podia, para contribuir e para colaborar. Mas é óbvio que cada um, né, Michele, é uma marca, é uma cicatriz. Pra mim, assim, os que mais mexem comigo mesmo é quando envolvem crianças, né? Por mais, assim, que você tenha um preparo técnico, as coisas, assim, pra mim não me afetam pessoalmente. Justamente por isso que eu disse, assim, né? Cada um vive o que escolheu viver. Então, assim, eu olho pra aquela pessoa, ela é fruto das escolhas dela e tudo bem. Eu respeito, mas, assim, essa questão das crianças, delas não conseguirem sair, né, do ciclo de violência, e aí, assim, quando elas levam as crianças na delegacia e você já vê traços e indícios na criança de como isso afeta elas, né, mexem com. Então não é especificamente os casos de violência doméstica, mas sim como reverbera em toda a família, né? Principalmente nas crianças. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Lívia, de 9 anos, e o Leonardo, de 4 anos. Então, assim, né, a gente busca sempre a comunicação não violenta, a educação não violenta, né? Não levante a voz, não grite. E a gente vê, assim, também a diferença entre educar um menino e uma menina. Para ela, eu sempre
sempre digo assim, se imponha, fale da sua vontade, fala se você quer, fala se você não quer. E pra ele é aquela coisa assim, respeita ela. Não grite, não, assim, né? Se ela não quer, respeite a vontade da sua irmã. E aí, às vezes eu falo pra ela, filha, quando você não quer, você tem que falar que você não quer. São educações diferentes, né? Que a gente acaba colocando, porque assim, é coisa que a gente quer que eles estendam pra vida. E aí, quando você vê essas crianças sem nenhum tipo de oportunidade, assim, você vê que eles estão ali no ciclo e não vão sair tão cedo, isso é o que mais mexe comigo. Acho que ler, às vezes, durante um estudo, um caso desse é uma coisa, mas viver isso, né? Presenciar. Sim. E você sabe, Pedro, a gente não tinha noção do que era, porque, olha, apesar de ter feito a faculdade, de ter feito a especialização na área, de já ter trabalhado com mulheres, né? Que era, assim, até uma preferência minha, sempre atender mulheres, atender famílias, crianças, era uma preferência minha. A gente estuda, a gente acha que a gente está preparado, mas quando você tá lá e você vê a situação, quando você escuta a história, é diferente. As pessoas não têm ideia do que é a violência doméstica, não têm ideia do que é a violência doméstica dentro da cidade de Dracena. Eles acham que isso aqui não acontece. Então, isso que eu tô falando, eu acho que a gente não, tá longe, isso é só na capital. Sim, mas E tem você que sair da bolha. E você sabe por que a gente... Pode estar do lado aqui, né? Dracena vai ter uma casa-abrigo para mulheres? Vocês estão sabendo? Não. Vocês sabem por que Dracena foi condenada a ter uma casa-abrigo para mulheres? Pelo alto número de medidas protetivas que a gente tem na cidade. Foi feito um estudo. Isso que a gente tá numa região segura aí. Né? Segura, isso que ela falou. Então, assim, foi feito esse estudo, foi feito esse levantamento e através desse estudo constatou que a cidade precisa de uma casa-abrigo para mulheres vítimas de violência E doméstica. é um projeto pra logo? É um projeto para logo? Na verdade, a gente fez um evento em 8 de março, onde nós firmamos uma parceria, mas isso já vem de algum tempo, um procedimento judicial, e Já vem um trabalhinho. E a notícia foi que até o final do ano nós teremos implementado. E uma outra coisa que falou, eu acho que você olha, mas ela vai ficar na casa, como que ela faz isso? Ela mora, a mãe não consegue apoio. Existe uma lei municipal que já garante o aluguel social. O aluguel social é uma política pública importantíssima que trata quando a pessoa não tem para onde ir, quando ela sai de casa, ela tá correndo risco de morte, ela sai, para onde essa pessoa vai. Então, essa é uma previsão que já tem aqui na lei municipal e precisa ainda de alguns aperfeiçoamentos para implementar, mas a lei já existe, aquilo que a gente fala Já da é lei. alguma coisa. A lei já existe. A lei já tem, só falta colocar em prática pra gente ter. coisa que eu Vou levantar a tem verba aqui, para essa lei do aplicar. aluguel Já tá, social tem já. em Dracena. Ah, tá, A então lei, já- ela procurar o CRAS. E aí ela passa por uma triagem e se ela se encaixar, né, na triagem, nos critérios, ela tem direito ao aluguel social, que é para ela poder sair da casa do agressor Então, essa quando é uma ela tem uma política renda. pública que o Entendi. município já tem. Agora, nós precisamos conversar um pouquinho bem, que não sei quanto tempo nós temos, mas assim... Quanto vocês É o que quiserem. vocês quiserem. Nós podemos dizer assim, como que eu resolvo isso, né? Se você já me falou que a lei não resolve, como que eu resolvo isso? Qual seria algo que eu pudesse me agarrar como uma esperança? E uma das coisas que a gente vive todos os dias é a questão das legislações e da maioria de parlamentares serem homens. Para você ter uma ideia, o laudo de exame de corpo de delito, ele não tem requisitos específicos para violência da mulher. Porque aquele momento, quando aquela legislação foi aprovada, instituindo todos esses critérios, quem é que fala em violência contra a mulher? Que é algo que nós sabemos que vem estruturado na nossa história, na nossa cultura. Então, a possibilidade que nós temos é termos mulheres sensíveis, inteligentes, trabalhando por políticas públicas e alterações, não para mulheres, assim, porque senão também fica uma coisa, mas para a família, para a vida, pela vida, para todos. E a gente soma esses esforços. Se nós tivéssemos coisas efetivas, educação efetiva para a democracia, para essa questão de participação, nós teríamos uma sociedade melhor.